Obrigada. Galera, o que a neurociência e IA tem a ver com isso? E o que tem a ver com o nosso tema? Meu nome é Daniela Vieira, eu atuo há muito tempo na área de tecnologia da informação, talvez até mais tempo que muita gente aqui que nasceu nesse milênio. Mas eu já vi muita coisa na área de tecnologia, muitas ondas que vêm e que vão, muitas que se estabelecem. Quem aqui lembra da última, do metaverso? Mas, como disse o Guilherme na primeira apresentação, dados ficou, IA ficou, e aí, o que vem pela frente, gente? Mas eu estava cansada, eu trabalhei com grandes escolas. Eu digo grandes escolas porque as empresas nas quais eu trabalhei foram grandes escolas para mim. E, com o passar do tempo, eu comecei a estudar inteligência artificial, isso lá por volta de 2016. E, por força do destino, em 2020, eu parei no Sebrae. E lá no Sebrae, eu fui desafiada pelo meu gestor, na época, que disse assim, eu preciso ganhar escala. Eu preciso fazer com que a gente, do Sebrae, chegue aonde a gente não consegue chegar. Porque a grande maioria das empresas no Brasil e no mundo são pequenas. E o pequeno não tem braço, ele não tem recurso. Então, eu preciso ganhar escala. E a gente estava na véspera da pandemia, em fevereiro, véspera do lockdown, né, porque a pandemia já estava aí, mas em fevereiro, mais ou menos, eu parei e disse assim, deixa eu ver o que tem aqui de dados, eu vou ver o que dá para fazer nesse caldo e se sai alguma coisa legal daí. E daí eu fui lá e propus uma inteligência artificial para o Sebrae. E desde então, desde 2020, eu comecei a estudar a tecnologia de inteligência artificial. Só que chegou em meados de 22, 23, eu cansei, esgotei, burnout. E disse assim, ou eu vou vender docinho na praça, virar roots, ou eu vou parar, me centrar. Porque em crise, e quando a gente recebe essa enxurrada de informação que permeia a nossa vida, né, essa coisa, um monte de gente virou especialista by WhatsApp, né, com um monte de informação falsa. Quem aqui virou lagartixa porque tomou vacina da Covid? Ninguém. Mas, para muita gente, isso era verdade. Então, eu cansei de ser bombardeada dessas coisas todas. E eu comecei a tentar voltar para mim. E eu disse assim, não, agora eu preciso parar. Eu preciso entender. Porque eu preciso ver o que vem pela frente. A gente não faz tecnologia se a gente não entende o nosso público. A gente não consegue entregar valor para a sociedade se a gente não enxerga quem vai usar aquilo que a gente está fazendo. Então, eu decidi estudar neurociência. Daí meu marido disse, você está doida a fazer outra pós-graduação em neurociência? Eu falei, não, eu vou. Eu vou estudar, sabe por quê? Porque tecnologia, neurociência, IA, toda a nossa vida está tudo correlacionado. E aí eu propus essa temática como uma provocação para vocês. E eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. A primeira, por que eu vou estudar neurociência? E por que isso talvez seja o próximo hype? Quais são os fundamentos da neurociência e IA? Prometo, eu não vou ser acadêmica aqui, mas eu vou falar numa linguagem que todo mundo vai entender. E quais são as oportunidades que a gente tem pela frente? Nesse sentido, eu preciso estabelecer uma premissa com vocês. Qual é a premissa? A premissa é aquele fato que se estabelece como verdade, mesmo que não seja. Os fatos são construídos por uma série de eventos que se misturam nos diversos caminhos da vida. O que isso quer dizer? A gente constrói a nossa realidade de uma forma coletiva e todos os eventos da vida são caminhos que percorrem e que nos conectam a um determinado ponto. Para você estar aqui hoje, quem pegou um avião teve que contar com uma equipe da empresa que trouxe você aqui de uma forma segura no seu avião, no seu voo. Quem está aqui hoje, com certeza, estava hospedado num hotel, contou com um delicioso café da manhã que alguém preparou. Uma caminha quentinha e arrumada que alguém fez. Se você está aqui hoje, é porque uma série de pessoas contribuíram para que a sua jornada trouxesse você até aqui, neste ponto. Então, entendendo isso, a gente compreende que na vida não temos um timeline. Não existe um timeline linear, contínuo, uma reta. As coisas são interconectadas, são misturadas. A ciência e a tecnologia se misturam. Estamos aqui hoje porque Ted Cord, lá na sua época, criou as bases fundamentais para banco de dados relacionais. Porque Edir Lamar fez uma festinha
e com o seu amigo estava tocando piano, e ela dedilhava de um lado, ele dedilhava do outro, ela fazia uma nota de um lado, ele fazia do outro, e ela descobriu que a gente podia se comunicar por ondas. E isso foi a base do protocolo que a gente chama de Wi-Fi. Estamos aqui hoje porque Alan Turing foi chamado de pai da computação. E um dia ele se questionou, as máquinas pensam? Elas pensam? E fez um teste famosíssimo, onde ele colocou uma interface, um bloqueio, entre um homem e uma máquina. E esse homem recebia textos. E esses textos ele avaliava, e se ele não tivesse condições de discernir entre um texto provocado por um homem e por uma máquina, então aquela máquina seria inteligente. Estamos aqui hoje por conta dessa cadeia interrelacionada. Então, por que estudar neurociência? Porque neurociência é inspiração para os algoritmos. A neurociência é a base mimetizada para a IA, que a gente usa hoje, o GPT, né? As LLMs. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Porque o aprendizado de máquina, principalmente no que diz respeito ao deep learning, vamos falar um pouquinho sobre isso também, ele é construído simulando aquilo que a neurociência tem como conceito. E porque a gente precisa trabalhar também a nossa compreensão de ser. E quando a gente compreende o ser humano e como o aspecto da memória e do comportamento se relaciona, a gente cria coisas incríveis na área de marketing, na área da economia. E isso tudo também está relacionado com uma seguinte questão. A gente precisa descobrir até que ponto, com tudo isso que nós estamos vivendo, ainda continuaremos ser humanos. Olha que questão profunda. Até que ponto eu vou ser humano? Então, isso envolve muitas coisas, envolve muitas áreas. A neurociência em si, ela é uma ciência. E como ciência, ela estuda, sim, a máquina biológica do cérebro, o cérebro. E muito pouco sabemos sobre eles. Nós conhecemos o básico. Como os neurônios se correlacionam, como é que ocorrem as sinapses, como é que a coisa funciona como máquina, as áreas cerebrais. Mas a gente sabe muito menos ainda sobre o processo da mente, do conhecimento, da criatividade, da alma. Então, é uma ciência que se propõe a isso, com várias áreas temáticas. Ela estuda isso, ela estuda o cérebro. E, dito isso, como área científica, como área da ciência, a neurociência tem vários temas, né, várias abordagens. E eu gostei muito de duas, que eu trago aqui para vocês hoje. A neurociência comportamental e a cognitiva. A neurociência comportamental, ela está ligada à psicologia. E ela aprofunda o estudo para aquilo que está atrás da conduta do humano, daquele aspecto inconsciente que nos afeta. E daí eu fiz uma brincadeira com vocês no início, né? Pá, pá, bum, pá, pá, bum. O que é isso? Vocês já se perguntaram, pergunta-se agora, por que eu bati palma e bati o pé? Por quê? Ah, porque eu pedi. Sim, eu pedi. E daí para vocês não me fazerem passar vergonha, né? E colaborarem com o evento, para não passar vergonha, todo mundo fez pá, pá, pum. Eu sei que, né, meu marido, minha irmã ali batendo palma, porque para não passar vergonha também, né? O pessoal do Sebrae aqui deve ter batido palma para não passar vergonha. Mas isso significa comportamento, porque se um bateu, tem que bater também. Por quê? Porque eu quero ser aceito pelo grupo. Ah, mas eu não pensei nisso. Não pensou, está no inconsciente. É comportamento. A gente fala muito da geração Z, né? Dos millennials, do choque entre gerações. Mas os adolescentes, eles são os mais influenciáveis pela mídia. São os mais suscetíveis à influência. Por conta de uma premissa básica que o marketing conhece muito bem. Eles precisam ser aceitos. Por isso que hoje, na nossa sociedade, cada vez mais cedo, as pessoas fazem, as crianças, né, vou dizer os adolescentes, eles fazem botox. A harmonização facial. Quem aqui conhece um primo, uma prima, um irmão, até o filho que já fez a harmonização facial antes dos 20? Cada vez mais comum. E na escola isso é um escândalo, né? Então, a neurociência comportamental ela vem dar esse tipo de resposta. Como é que a gente se comporta? E você hoje usou GPT? Usou qualquer uma? Perplexity, né? DeepSeek, ChatGPT. O Guilherme fez uma enquete ali, né? Fizeram no início o Emerson. Quem que usou aqui um buscador de A gente usa. Por que a gente usa? Porque meu amigo falou que é legal.
A gente é influenciado de certa forma, mas aquilo é útil para você? Não se tornou útil. Daí sim, aquilo ali faz sentido. Então é sobre isso, entende? Não é só sobre aceitar a informação, mas é ver a relevância dela para você e para os seus. E daí a neurociência cognitiva é o entendimento do pensamento, da memória, da dinâmica de aprendizado. Isso tem muito a ver com o aprendizado de máquina e tem muito a ver com a IA. Os algoritmos aprendem, mas aprendem como? Como é que funciona isso? Hoje as IAs, elas mimetizam o cérebro, ou seja, eu tenho uma rede neural, conjunto, vamos traduzir miúdos, né? Um conjunto de neurônios. Então, neurônios são o quê? São células nervosas. Sim, mas no caso da IA, são algoritmos que têm camadas, layers. E essas conexões recebem pesos. E esses pesos vão trabalhando a lógica para, dado um input, sai um output. Toda correlação com o nosso queridíssimo cérebro. Só que daí eu pergunto, quem aqui ouviu falar sobre a GenAI, ou seja, a IA Mega Superpower que tem consciência e vai substituir todo ser humano? Quem aqui viu notícia de que o GPT lançou a versão mais powerful da Terra? É poderosa? Sim, é poderosa. Super, mega? Sim. Mas tem consciência? Não sabemos. Será que tem? Não, mas o fulano falou que agora já está saindo no mercado, na próxima edição, uma IA com consciência. Meu Deus, eu estou atrasado. Gente do céu, o que vai ser de mim? Olha o nível de ansiedade e de estresse que isso cria. E por isso também que a gente vive o hype da vez, a IA. E vamos esclarecer pontos e fatos. A inteligência artificial é da década de 40. Não, é bem antes. Ela foi discutida na Grécia Antiga. Vamos fazer um corte para a modernidade, né? Não precisa ir na Grécia Antiga falar de IA. Os algoritmos de IA, eles vieram há muito tempo. Mas time to market é somente agora, depois da década, né, depois de 2020, é que a gente tem alguns fatores que, conjugados, permitiram ter a IA que a gente tem hoje. Quais fatores? Computação distribuída, infraestrutura em nuvem, IP versão 6. O que o IP versão 6 promoveu? Antes você conectava os computadores, né? Mas agora você conecta o quê? Geladeira, smartphone, máquina de lavar, ar-condicionado e tudo isso junto, misturado. Isso dá o quê? Dado que eu não tinha em 2000, que eu não tinha na década de 90. Então, o algoritmo do GPT foi desenvolvido na década de 70 por estudantes da universidade que não gostavam de escrever. Da engenharia, claro, né? Eles não gostavam de escrever. Daí eles pensaram assim, bom, se eu pegar aqui uns algoritmos de rede neural, aqui, fazer um caldo legal, de repente ali ele escreve para mim. Ele estava estudando PLN, processamento de linguagem natural. E daí eles desenvolveram os algoritmos GPT. Só que não dava para fazer nada na década de 70. Não tinha dado, não tinha nada. Vai fazer o quê? Vai gerar texto, imagem, áudio, com o quê? E a coisa evoluiu até que, depois de 2015, com o advento de 2010, 2015, o Alan teve um churrasco com grandes players da Vale do Silício, convidou Elon Musk, o Bill Gates, a Jessica, e fez uma vaquinha. De quanto? $1 bilhão. Meu filho, com $1 bilhão até eu, né? Contratou os melhores engenheiros do Vale do Silício e fez o que a gente conhece hoje como GPT. E é por isso que a gente discute o quê? Uma nova onda de experiências, porque esse é o time. Mas eu não gosto de falar de experiência sem ter conceito. E eu não sei se todos aqui compreendem o conceito da IA, mas daí eu vou voltar para a minha veia acadêmica e vou dizer assim, conceitos. Vamos falar de conceitos? Primeiro, o que é IA? A GPT. Não, IA não é o GPT. A inteligência artificial ela pode ser definida, porque tem várias definições de IA, várias. Mas a mais clássica é que é um sistema que tem a capacidade, um algoritmo, né, que tem a capacidade de compreender grande volume de dados, aprender com eles e fazer tarefas específicas. Tarefas específicas. Então, isso remete ao quê? A uma linha de estudo da ciência da computação, na qual os algoritmos fazem coisas específicas e aprendem com isso. Russell e Norvig, eles escreveram uma Bíblia, tem 700 páginas naquele livro miserento, que eu estudei quando eu estava fazendo doutorado na Poli. Eu tive que estudar uma semana esse livro, 14 horas por dia, para tirar 6 na prova. Miserento. Daí, o que aconteceu com Russell e Norvig? Eles começaram a classificar essa área, eles criaram o modelo do primeiro agente, aspirador robô. Quem tem aspirador robô em casa? Foi criado com eles o modelinho do aspirador inteligente. O meu é meio burro, mas
ele se diz inteligente, que é o aspirador robô que a gente usa hoje. É um algoritmo de inteligência artificial. Então, vocês usam a inteligência artificial. É um algoritmo implementado numa máquina. Ele classifica em duas coisas, a abordagem humana e a abordagem ideal. A abordagem humana é os sistemas que pensam como humanos ou que agem como humanos. E os sistemas que têm um pensamento racional ou têm atos racionais. Sistemas que pensam como humanos, não são humanos. Então, a gente, na literatura, pode classificar o conjunto da IA em diversas formas, mas eu gosto de separar em duas, que já é o suficiente para entender. O que é a IA fraca? Quem conhece aqui o Homem de Ferro? Jarvis. Ele é uma IA fraca? É. Por quê? Porque ele depende da interferência humana. Então, aí eu tenho mecanismos de aprendizado, na qual eu faço um comando e ele faz uma interação. O Java faz questionamento sobre a sua alma? Até onde a gente viu no desenho, né? Na história do Marvel, não. Mas ele é uma IA treinada e executada e faz coisas maravilhosas. Alexa é uma IA fraca. Ela é menos boa por isso? Não. A Liz, do Sebrae, é uma IA fraca. É menos poderosa? Não. O GPT ainda é uma IA fraca. E a IA forte? A IA forte... Vamos ver Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são... Baixo? Tá baixo? Sony, Eu, Robô. Quem viu esse filme? Esse filme é massa. Por quê? Porque o cerne da narrativa é que o Sony, uma máquina, uma inteligência, ele cria consciência. E daí ele faz o seguinte raciocínio. Ele tenta aprender sobre os seres humanos, os sentimentos, e ele percebe que ele foi criado. Mas a lógica dele diz, quem cria é Deus. E eu fui criado por um humano. Então, o humano é Deus? Olha que pergunta complexa. O Sony criou consciência. Então, isso é uma IA forte, ou IA super inteligente, ou a IA geral. É uma forma de máquina que teria capacidade de se igualar aos humanos. Porque o ser humano tem consciência de si. Quer ver o que difere a gente de uma máquina? Eu quero que todos vocês aqui, pode fechar os olhos se sentir à vontade, pode ficar com o olho aberto se não quiser. Eu quero que todos aqui, hoje, neste exato momento, lembrem-se da pessoa mais importante da sua vida. Eu quero que todos aqui hoje, lembrem-se da pessoa mais amada da sua vida. E vocês aqui hoje, agora, vão fazer um pensamento de gratidão. Gratidão por essa pessoa que está na sua vida, que te dá tantas alegrias. Um pensamento de gratidão. Fizeram esse pensamento? O que emanou de vocês? O que aconteceu com o corpo de vocês? Com os sentidos de vocês? Gratidão é a coisa mais bonita que o ser humano pode ter. E o que ele tem a ver com as máquinas? Tudo. Máquina sente gratidão? Ela pode simular a gratidão, mas ela não sente. E é isso que nos diferencia de máquinas. Então, se a Super IA vier, talvez até um dia venha. Não vou dizer que não. Quando eu comecei a dar palestra de IA, eu dizia categoricamente que não tinha possibilidade de vir. Hoje eu não afirmo isso. Mas se vier, uma coisa eu tenho certeza, estudando neurociência, é que a gente vai continuar sendo ser humano. E daí, sabendo disso, a gente sabe que inteligência artificial é uma área da ciência da computação que tem uma ramificação enorme de temáticas, que fala de machine learning, aprendizado de máquina, que fala de deep learning, com redes neurais aplicadas ao aprendizado, que fala de aprendizado supervisionado, quando eu tenho dados rotulados, fala sobre semi-supervisionado, fala por não supervisionado, quando eu não tenho dados rotulados. E ele fala sobre processamento de linguagem natural, que é para compreender a fala e a linguagem. Fala sobre questionamentos, fala sobre visão computacional, porque a máquina precisa ver para aprender sobre o mundo. Hoje, os dados são todos catalogados e processados, mas a máquina ainda não tem a capacidade de visão. Mas será, logo, logo. E a visão é um diferencial, é um sensor que nos permite entender e compreender o mundo. E a visão computacional, com câmeras, e assim está sendo trabalhada. E o que dirá da robótica? Porque quando a gente associa a IA, geralmente vem um robozinho, né? Uma imagem de um robozinho, e o robozinho está lá, bip, 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 fazendo coisas. E a gente vê agora que a robótica está indo para outro patamar.
um patamar de entrar na nossa vida, na nossa rotina. E quando a IA entra na nossa rotina, ela deixa de ser IA. E daí, a inteligência artificial, ela leva a gente para outro nível de experiência. Bom dia a todos, vocês Tá aí, baixinho, família, né? do Não sei outro se a lado mesa do consegue aumentar. mundo. Quero dizer a vocês que eu acho que na vida eu nunca vou aprender iraquiano, mas a tecnologia avança e por conta disso, bom dia! صباح الخير عائلتي من بعيد. أريد أن أخبركم أنني أعتقد أنني لن أتعلم اللهجة العراقية أبدا، لكن التكنولوجيا تتقدم ولهذا صباح. Parte da minha família é iraquiana e eu não aprendi árabe em 12 anos. E talvez nunca aprenda. Por isso, toda vez que eu falava com meu sogro, minha sogra, eles diziam, e era isso que eu conseguia falar. Hoje a gente já tem mecanismos que fazem tradução simultânea. A Samsung mesmo lançou, custava mais ou menos uns R$1.900, um preço de um fonezinho que você escuta e fala no idioma local. Não é beleza? Eu, quando conversava com eles, usava o Google. Agora não precisa mais. Deixou de ser IA. Virou vida. Então, a intersecção dessas coisas dá um caldo legal. Ela dá as redes neurais artificiais com Deep Learning, ela dá a plasticidade sináptica. Tá, eu tenho Deep Learning, mas como é que eu faço o balanceamento dos algoritmos? Como é que eu ajusto os pesos e as conexões? Eu posso também simular a plasticidade do cérebro. Eu posso trabalhar atenção, modelos de atenção. A gente foca em determinados elementos. Eu posso trabalhar a interface cérebro-computador. E daí, a Neuralink, alguns meses atrás, ficou famosa pelos implantes que fez em seres humanos, né? Quem é que ouviu falar aqui sobre isso? Então, o que vem pela frente? Será que daqui a 5 anos todo mundo vai botar um chip na cabeça? Pergunto. Será que vai ser a próxima onda do Botox? E que daí você vai ser forçado, porque se você não bota um implante, meu Deus, eu não serei mais humano? Eu quero provocar isso em vocês, porque se um dia essa tecnologia chegar a público e chegar um chip na sua casa pelos correios, né, no Mercado Livre, você vai botar na sua cabeça? Vai. Depende do quê? De conhecimento seu sobre aquilo. E se é útil ou não para mim ou para os demais. Não é só porque comprou no WhatsApp a ideia, ou no Instagram, que é a ideia de que tinha que colocar. A gente compra muita falácia como verdade. E isso não está certo. Então, quando a gente vê as notícias bombando, meu Deus, fizeram uma cirurgia, botaram um chip na cabeça de alguém, e agora? A raça humana se extinguiu? Será que aquilo é verdade? Será que dá certo? Será que não dá? Será que está em estudo? O que vem pela frente? Vai ser usado por quê e para quê? Essa é a provocação que eu quero fazer com vocês. Porque atrás de tudo isso, tem sempre propósito, dados. E o meu dado hoje está na rede, o seu também. E a gente nunca se perguntou o porquê disso. Para quê? O que eu faço com tudo isso? E daí eu costumava dizer, não, mas eu não sou tão importante assim para alguém estar querendo saber alguma coisa da minha vida. Mas hoje em dia não é questão disso. Hoje em dia não é questão de você ser ou não importante. A tecnologia está tão acessível para todo mundo que você faz qualquer coisa se o teu dado está disponível na rede. E daí eu pergunto, a gente fala daqui de computação distribuída de dados, a gente fala sobre IA, do bem e do mal. O meu dado, o dado do meu filho, o dado da minha família está na rede. Isso vai ser usado de que forma? Positiva ou negativa? E daí eu faço uma provocação para vocês. A gente está construindo IAs do bem ou do mal? Quando a gente fala de IA do bem, eu posso trazer um exemplo aqui dessa professora da Universidade de Uppsala. A Universidade de Uppsala não é nem muito conhecida, mas ela fez um case muito bacana. Ela pegou, construiu um robô, busto, de uma IA, que está ali na foto, pequenininho, e ela fez uma seguinte pesquisa. Ela pegou um conjunto de mulheres no pós-parto, com depressão pós-parto, num cenário de depressão pós-parto, e ela queria saber se as mulheres se sentiam mais confortáveis em falar com um robô ou falar com um humano, um psicólogo. E adivinha o resultado? Quem chuta? Grande maioria do público preferiu falar com o robô. Por quê? Porque não tinha julgamento. Porque o momento era delicado para elas. Num pós-parto, eu ter depressão pós-parto significa que eu não estou feliz com meu filho. Isso é muito sério. Tu não consegue falar para ninguém sobre isso. E quando tem abertura, geralmente é julgada pela sociedade. Então, nesse caso, foi um caso super mega bem sucedido da aplicação de IA robótica em casos no qual ela ajudou um grupo de pessoas.
Mas também tem a IA do mal, que é aquela no qual pessoas pegam uma foto, geralmente de adolescentes. Por que adolescentes? Porque não tem estrutura emocional. E daí o que fazem? Chantagem. Usam para pornografia infantil. A ponto de o FBI, na página deles, abrir esse alerta. Podem consultar. É um alerta que diz o seguinte, olha, caso de abuso sexual em crianças utilizando inteligência artificial. Recentemente, teve o caso, mais ou menos em maio do ano passado, ou retrasado, não me recordo mais, em que o Facebook teve que prestar contas. Por quê? Porque teve o caso de suicídio infantil. Ou seja, adolescentes que foram utilizados como alvo de pessoas não tão bem intencionadas assim, pegaram imagens da rede e essas pessoas não tiveram estrutura para aguentar. E aí, o que se faz? Então, quais são as oportunidades que a gente tem pela frente, que está hoje no mercado e vai vir? Não vou nem dizer, né, medicina. A neurociência e a associada podem fazer várias coisas maravilhosas. A gente conhece de cases, de análises relacionadas a diagnóstico, mas, de fato, a medicina pode ajudar a quem não anda, começar a andar de uma forma muito mais fácil, com o uso vinculado aos chips, aos microcomputadores, enfim, a tudo isso. A gente pode falar de transporte, de logística. A gente pode falar dos carros autônomos, que nos ajudaram em tanto na pandemia. A gente pode falar da alimentação. O setor de alimentação, se aprender a usar bem a tecnologia, pode economizar muito. Tem um caso nos Estados Unidos, em uma pizzaria, que eles analisaram seus dados de plataformas tradicionais de venda, descobriram o ponto e o horário de consumo e o que consumiam e deslocavam as suas unidades móveis para determinados bairros. Imagina que em Florianópolis, no centro, às 7 horas da noite, às 6 horas da noite, vou vender pizza no ponto ali onde saem os estudantes. Depois, às 7h30, eu vou lá para Santa Mônica. Santa Mônica agora vai ter um boom de pizzas que vão ser dessa marca e dessa outra. Olha a economicidade que traz para o negócio. E a neurociência, com a IA, vai ser, sim, aplicada a games. E daí eu faço um alerta. Gente, vamos tomar cuidado, porque a gente precisa observar qual uso está fazendo de tudo isso. E daí eu faço uma provocação. Não adianta a gente olhar para fora, querer chegar em Marte, quando, na verdade, eu não limpo nem o lixo de casa. Esse estudo do Sensible do MIT, ele tagueou com RFID o lixo, de diversas categorias. E ele mapeou onde que esse lixo ia parar. E olha só, do ponto de saída, aonde que o lixo vai parar? Isso que esse é um recorte só americano, porque, na verdade, quem lê o estudo inteiro percebe que metade desse lixo ia para países subdesenvolvidos. Não é à toa que teve um escândalo alguns anos atrás, que a gente recebia containers de lixo de fralda descartável. Então, a gente precisa se preocupar também em resolver problemas reais do hoje. Não adianta eu falar de algo que está muito além, se eu não consigo limpar aquilo que tem hoje. E a Liz? Onde que ela entra nisso? Eu falei para vocês que eu fui desafiada a criar algo que fosse útil para o sistema Sebrae. Gente, uma IA não se cria sozinha. Tem um monte de gente trabalhando. Você pode ter uma inspiração e uma ideia, mas se não tiver gente para executar, para adotar, para entender aquela tecnologia e para apoiar, não existe. Então, a Liz, Learning Intelligence System, é a inteligência artificial do Sebrae. Hoje ela foi desenvolvida a várias mãos, está em vários estados, em diversas aplicações. E eu apresento para vocês rapidinho aqui o vídeo da Liz. Empreender é mais do que abrir um negócio. E para isso, você precisa de decisões inteligentes. Eu sou a Liz, sua assistente digital especialista em negócios. Juntos, vamos traçar o caminho para o seu sucesso. Liz entende suas necessidades, conhece o mercado e transforma... Tudo bem, deu certo. Entenderam, né? A Liz é Learning Intelligence System. Ela é uma arquitetura de inteligência artificial com 3 pilares: motor cognitivo, os agentes e o avatar. Aonde que eu utilizo a Liz? Aonde que a gente utiliza a Liz? A Liz, em avatar, essa persona, essa boneca, ela é utilizada em eventos, em algumas agências do estado de Goiás agora, atendendo ao público. Por quê? Porque o cenário do Sebrae é compreender e ajudar a necessidade de pequenas empresas.
E, às vezes, a pequena empresa está nascendo e não sabe nem o que vai fazer. Muita gente chega no Sebrae perguntando, o que dá dinheiro? Queria saber também, né? O que dá dinheiro? Como é que você responde uma pergunta dessa? Para vocês entenderem a diversidade do atendimento do Sebrae, as perguntas vêm da ordem de o que dá dinheiro até um exemplo clássico do nosso diretor lá do Sebrae, né? A minha égua morreu, o que eu faço? O que a égua tem a ver com isso? A égua era instrumento de um microempreendedor individual, MEI. E como instrumento de trabalho, eu preciso saber o que eu vou fazer com a égua dele, porque é instrumento de trabalho do empreendedor. Então, a diversidade e a gama de coisas que a gente trata é tão grande que não tem como uma pessoa no atendimento compreender tudo. Então, a Liz, ela auxilia nesse nível. Olha, o que você quer fazer? Como que você quer fazer? Tá bom, sua ideia é boa, mas olha só, a tendência de mercado é essa. Ela dá pequenas respostas que são relevantes para quem começa. E ela é aplicada aonde? Ela é aplicada, como eu falei, com motor cognitivo. Então, a gente desenvolveu uma arquitetura de microserviços nas mais diversas áreas da IA. Não é só GPT. Tem grafos. E grafos é a representação computacional para algo que é mágico. Redes sociais. E as redes sociais hoje podem ter bons usos ou não. Porque o princípio da rede é demonstrar que todos nós aqui estamos conectados e somos conectados. Somos nós da mesma rede e temos relacionamento. Só que se o empreendedor soubesse quem vai comprar o produto dele, ele não ia ao Sebrae. Ele ia ao cliente. É porque ele não sabe os caminhos que ele busca a gente. Então, por que não usar a lógica inversa de rede de relacionamento na Liz e serviços nos quais eu diga, olha, cara, aqui está o caminho. Então, dito isso, para ir para a conclusão, eu quero fazer vocês entenderem que abrimos espaço para um novo modelo. Porque hoje ninguém vai dar shutdown na IA, ninguém vai jogar o seu celular e viver no modelo sem estar no digital, ninguém vai deixar de botar dados na rede, mas a gente precisa se questionar como sociedade o que a gente está fazendo com os nossos dados na rede. Porque deixar de usar ninguém vai dar o shutdown nela. Então, dito isso, a gente precisa aprender a ser humanos dentro de uma nova sociedade que vai ser de máquinas. Assim, para finalizar, antes que o povo desligue meu microfone, por fim, 3 mensagens. As tecnologias, elas são criadas para um contexto específico, como foi a teoria de IA que eu mostrei para vocês. A IA ela é criada para um contexto específico e ela para uma tarefa. Mas você foi criado para aquilo que é incrível e inimaginável. Tenha consciência disso. As IAs, elas realizam tarefas que elas vão sim nos auxiliar a construir aquilo que é uma nova sociedade e a expandir o nosso potencial. E a IA não tem sentimentos, mas você tem. Então, tudo aquilo que for feito com amor e ética, prospera. Meu muito obrigada. Meu nome é Daniela Vieira, fico à disposição de vocês. Obrigada.